Fala aí pessoal, tudo bem? Além do Antônio Carlos, o Fluminense acertou a contratação de Gabriel Pires para essa temporada, né? Bora para mais um conteúdo completinho que eu vou te explicar como atua o novo reforço do Tricolor. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. O Gabriel Pires é um meio-campista de 30 anos. Ele tem passagem nas categorias de base do Vasco, mas se profissionalizou no Resende, ainda muito jovem, muito novo, com apenas 17 anos. Na sequência, ele se transferiu para as categorias de base da Juventus da Itália. Jogou lá no Sub-20. No profissional foi emprestado a algumas equipes menores, né? Spezia, Livorno, jogou também no Pescara. E foi se encontrar no continente europeu, num primeiro momento, no Leganés da Espanha. Foram 3 temporadas no Leganés, mais de 100 partidas, se tornou um capitão da equipe por lá. Na sua primeira temporada, ele conquistou o acesso da segunda para a primeira divisão do Campeonato Espanhol. O Leganés ficou em segundo. E ele permaneceu no elenco nas campanhas de elite do futebol espanhol, né? Na sua segunda e na sua terceira temporada. Foi titular nas 3, o que atraiu o interesse do Benfica. Foi para o futebol português e por lá também ficou 3 temporadas, 100 partidas disputadas cravado. Foi um atleta bastante importante nas suas 2 primeiras temporadas. Só que na terceira veio a chegada de Jorge Jesus, né? Após aquela temporada fantástica que ele teve no Flamengo em 2019, ele retornou ao Benfica. E o Gabriel Pires acabou perdendo muito espaço com ele e por conta disso passou aí para o banco de reservas, passou a não ter mais oportunidades, o que fez ele sair. Ele saiu do Benfica com um título português e um título também da Supercopa de Portugal. Foi emprestado ao futebol do Catar, mas não ficou muito tempo por lá não. Aí voltou, né? Retornou ao futebol brasileiro em 2022 para jogar no Botafogo, né? Ele estava naquela barca do Botafogo no meio de 2022, né? Naquele período de contratações pro segundo turno daquele torneio, quando o Botafogo trouxe vários jogadores, a esmagadora maioria com passagens fortes no futebol europeu, né? Marçal, trouxe Eduardo, trouxe o Adrielson, o único da lista que não tinha passagem no futebol europeu, trouxe o Gabriel Pires e trouxe mais um, e o Tiquinho, pô, como é que eu ia esquecer do Tiquinho Soares, também veio aí nessa barca no meio da temporada. E o Gabriel, cara, no primeiro momento já conseguiu mostrar bons jogos, já conseguiu ter bons desempenhos e permaneceu no clube no ano passado, em 2023. E ele fez parte, obviamente, daquele elenco que fez aquele primeiro turno fantástico, histórico do Botafogo, mas também era um dos nomes, né, responsáveis pelo Botafogo da derrocada que o time teve na reta final do Brasileirão. Ele também teve um período muito longo de lesões no ano passado, teve muita dificuldade para realmente ter uma sequência por conta dessas questões físicas, né? E estava no Botafogo até, obviamente, acertar a sua rescisão que ele tinha de contrato com o Benfica e ir para o Fluminense jogar nessa temporada de 2024. O Gabriel pode jogar como um primeiro e como um segundo volante ao lado de outro, né? Então, num 4-2-3-1, ele pode ser esse cara ao lado de um outro volante. No 4-4-2, inclusive, jogou muito no Benfica assim, e não só em qualidade, mas também em quantidade. Só que assim, cara, em muitos momentos no Leganés ele foi um camisa 10, tá? Foi um meia, um articulador, inclusive ele começou nessa posição na Juventus ainda, nas categorias de base, ele fazia muito dessa função, ele era um meia realmente de origem na base, e aí foi sendo recuado um pouco mais. No Botafogo, no Carioca do ano passado, de 2023, em alguns momentos ele fez essa função de 10, de meia, né? E num tripé de meio campo ele pode ser esse cara um pouco mais avançado pelo lado esquerdo, né? Ao lado de outros 2 volantes. Só pra gente dar uma contextualizada sobre o futebol do Gabriel Pires, eu separei alguns números dele no ano passado, em 2023, pelo Botafogo, alguns números bem importantes de bolas recuperadas, de desarmes, de passes decisivos também. Só pra gente ter uma ideia, no seu auge, né, principalmente no Benfica,
Ele foi, nas 3 temporadas, ele foi destaque em a taxa de assertividade na bola longa lá no Campeonato Português. Na sua primeira temporada, 2018 e 2019, ele ficou em primeiro no quesito, tá? Destaque também para o João Schmidt, que ficou em segundo. Hoje é atleta do Santos, tem passagem também no São Paulo aqui no futebol brasileiro. Na temporada seguinte, 2019 e 2020, ficou em segundo nesse quesito, atrás apenas de Felipe Augusto, hoje meio-campista do Cuiabá, que estava no Rio Ave nessa temporada. E na última, de 2020, 2021, quando ele acabou perdendo espaço com a vinda do Jorge Jesus, ele ficou em quarto no quesito nessa taxa de assertividade na bola longa. E assim, cara, pra gente falar das características do Gabriel Pires, de verdade, mano, a sua relação com bola é fantástica. Eu acho o jogador impressionante, tem uma qualidade, um refino técnico muito grande. Eu acho, assim, um dos principais jogadores do futebol brasileiro nesse momento, nessa relação com bola, nessa qualidade técnica que ele tem. Se eu citei no vídeo do Terans que eu não gosto muito do gesto técnico, da forma como ele bate na bola, da forma como ele dribla, né, no domínio do Terans, do Gabriel Pires é totalmente diferente. Eu sou muito fã realmente da forma como ele trata muito bem a bola, e tecnicamente ele é fenômeno, cara, muita qualidade para jogar, um acerto no passe muito grande, diagonal longa, passe em profundidade, passe entre linhas, consegue mudar de corredor, né? Então ele recebe, por exemplo, do lado esquerdo, consegue mudar essa bola para o lado direito com muita qualidade, seja pelo chão, seja pelo alto. Eu acho jogador de uma qualidade extrema, muito, mas muito mesmo, jogador impressionante nessa qualidade técnica, nessa relação dele com bola. Mas nem tudo são flores, e um jogador de futebol não se resume apenas à qualidade técnica, tá? É um atleta que, por ser um volante, apesar de ser um meia de origem, um 10, foi sendo recuado para um meio-campista, e não tenho dúvida alguma que ele chega para o Fluminense para ser um volante, seja um primeiro ou um segundo. Ele tem muita dificuldade nessa questão defensiva. Ah, Vini, como assim, cara, essa dificuldade na questão defensiva? Ele erra muito bote? Ele não sabe se posicionar? Muito pelo contrário, eu acho que é um jogador que quando chega para duelar, quando tem esse contato, geralmente ele ganha. Ele tem uma noção de posicionamento muito grande. Só que em muitos momentos, quando ele precisa se deslocar, precisa saltar uma pressão, né? Então incomodar, percorrer uma distância muito longa para dar um bote, ou fazer aquele balanço, né? Então a bola está indo para o lado esquerdo e ele vai com a linha de marcação indo para o lado esquerdo. Eu acho que ele tem uma dificuldade nessa locomoção, nessa mobilidade muito grande. Então, por exemplo, em algum momento que ele é driblado, ele tem uma dificuldade impressionante para recuperar esse espaço. Porque principalmente no Botafogo, cara, no Benfica, no Leganés, ele tinha uma mobilidade ok, cara, muito boa. Não à toa, em muitos momentos, ele jogou com 2 linhas, né? O Benfica jogava num 4-4-2, e ele era esse cara mais centralizado pelo lado esquerdo, ao lado de um outro volante. Então não tinha um meia mais à frente. Então ele tinha que saltar a pressão, tinha que percorrer uma distância maior. Então ele tinha essa mobilidade. Só que no Botafogo, cara, foi um atleta que, não sei por qual razão, não sei se é a questão física dele, se ele ganhou muita massa, não sei, cara. Mas ele perdeu muita mobilidade e passou a ser um jogador lento. Acho que essa é a palavra certa a usar. Não é um jogador nada intenso, com e sem bola. E isso me preocupa, tá? Apesar de eu ser muito fã de verdade mesmo do futebol do Gabriel Pires, com a bola nos pés, é um jogador que coloca a bola onde ele quer, tem uma capacidade na bola parada muito grande, sabe fazer gol de falta também, tem um passe fenomenal, já falei isso aqui, não vou bater de novo nessa tecla. Só que assim, cara, se a gente for olhar para o elenco do Fluminense, são muitos jogadores com características bem similares, né, de defensivamente terem essa dificuldade de locomoção, de mobilidade, de não serem intensos sem bola. Ganso, Marcelo, o próprio Cano, apesar do Cano ser um centroavante, né, o próprio Felipe Melo, então Renato Augusto, que veio recentemente agora para o Fluminense, já foi anunciado, né. Então, assim, são muitos atletas com essa dificuldade de competir sem bola. E não estou dizendo que não compete porque não quer. E também não estou falando exclusivamente por conta da idade. Mas talvez por característica realmente. E a vinda do Gabriel Pires é mais um desses caras. A gente sabe que no ano passado, em 2023, quando o Fluminense chegou no Mundial, foi campeão da Libertadores, tinha muita compensação, né? Então, o André caía muito pelo lado esquerdo para compensar o que o Marcelo e o Felipe Melo não entregavam. E o André também fazia essa função no meio campo por conta do Ganso. Aí o Martinelli entrou e jogou no Mundial muito bem. E jogou a final da Libertadores também.
O próprio Alexandre também tinha essa responsabilidade de compensar em alguns momentos essa questão defensiva. Então, o Diniz sempre trabalhou bastante compensar a questão defensiva, o que os caras tecnicamente acima da média podem te entregar com bola, mas não te entregam sem bola. Então, com a possível saída do André, né, claro que o Fulham demonstrou interesse, parece que planeja fazer um investimento muito alto pelo André, até agora nenhuma proposta foi oficializada. Então, se o André sair, o Gabriel Pires eu acho que não tem essa capacidade de fazer essa compensação sem bola, tá? Vejam, é exclusivamente sem bola. O André é fantástico também com e sem bola, um atleta do mais alto nível e não à toa deve jogar no futebol europeu, né? Então, assim, me preocupa essa questão defensiva realmente. Não sei como é que o Diniz vai fazer essas compensações, vai fazer esse ajuste. O Gabriel tem muita dificuldade para fechar a linha de passe por conta dessa mobilidade. Mas, assim, se o Diniz conseguir compensar, eu acho que é um jogador fora de série para ajudar tecnicamente. A torcida do Botafogo batia muito nessa tecla, né? De que em alguns momentos o Gabriel perdia muitas bolas por conta dessa mobilidade, por conta dessa falta de intensidade, e aí não tinha a capacidade de recuperar essa bola perdida, então o torcedor do Botafogo pegava muito no pé. Mas quando o Gabriel estava com tempo, espaço para jogar em muitos momentos, né? E aí botava o jogo no bolso, né? Passe para lá, passe para cá, e deixava o companheiro na cara do gol, e dava cruzamento pro Tiquinho cabecear, ou pro Júnior Santos cabecear. Enfim, é um jogador fora de série realmente com essa relação com bola. Espero que ele consiga dar certo no Fluminense, espero que também que o Diniz consiga fazer essa compensação para que não só ele, né, mas Marcelo, Cano, Ganso, enfim, todos esses caras possam desempenhar o seu melhor futebol com a bola nos pés, obviamente. E aí, concorda comigo? Manda pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.